Fala galera, beleza? Hoje eu vou contar a história de um Goblin muito mercenário, inteligente, que nasceu para comandar, que é uma das melhores opções como comandante que você pode colocar aí no deck tribal de Goblin. Além disso, você vai conhecer sobre os Goblins em geral e um pouco sobre o plano dessa criatura lendária. Hoje eu vou contar a história do Krenko. Eu sou a Rai e está começando agora o Desvendando o Multiverso. Bem-vindo ao Desvendando o Multiverso aqui no Magic com a Gil. Se você quer começar o dia bem, se liga no que o Magic Pro e a loja Pro Nerd tem pra você. Você, jogador que procura campeonatos de Magic de outros jogos, leilões, rifas, sorteios, ou mesmo você que quer organizar os seus próprios campeonatos, quer uma ajuda aí com a premiação, a plataforma Magic Pro tem a solução. Acessando o site www.magicpro.com.br ou baixando o app na Google Play, você consegue mais informações. E pra você que tá procurando card game em geral e produtos nerd, você pode encontrar tudo isso na loja Pro Nerd Cards e Games, agora parceria aqui do nosso canal. Link na descrição. Se você tá chegando aqui agora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Se quiser me mandar mensagem no direct ou me seguir no Instagram, é só procurar @ri_high. E curte a nossa página do Magic com a Gil. No vídeo passado sobre a Uno, algumas pessoas deixaram sugestões de vídeo no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Queria agradecer a cada um de vocês, também pelos 700 inscritos. Valeu, pessoal! Na semana passada passamos por Lowin, um plano sem humanos. Nessa semana a gente vai passar por Ravnica, porque hoje o vídeo é a sugestão do Yuri Alamino. Valeu pela dica, Yuri! Vamos à história do Krenko. Krenko é um Goblin do plano Ravnica. Nesse plano você pode encontrar a Górgona Planeswalker Vraska, o Planeswalker Dominrage, o Planeswalker Halzarek, o Anja Aurélia e o Vampiro Mirko Vosk. Ravnica é um plano praticamente urbano. Esse plano ganhou esse nome de Ravnica devido à maior cidade do plano, chamada Cidade de Ravnica. E é em Ravnica que 10 guildas brigam entre si para conseguir o poder. Cada guilda é centrada em duas das 5 cores. São elas, com as cores branca e azul, o Senado Azorius, uma guilda que se dedica a trazer ordem para Ravnica, com as cores branca e preta, o Sindicato Orzhov, uma guilda que busca muito o poder e o crescimento dos próprios membros da guilda, com as cores azul e preta, a Casa de Mir, a guilda mais secreta de todas, com as cores azul e vermelha, a Liga Izet, uma guilda formada por seres muito inteligentes que gostam de fazer experimentos, com as cores preta e vermelha, o Culto Rakdos, uma guilda que não tem medo da morte e acredita que o futuro de Ravnica é a morte, e eles estão ansiosos para que esse futuro aconteça, com as cores verde e preta, o Enxame Golgari, uma guilda formada por criaturas que se preocupam muito com o ciclo da vida, com as cores vermelho e verde, o Clã Gru, humanos selvagens que vivem longe das ruas urbanizadas e, digamos, civilizadas da cidade de Ravnica, com as cores vermelha e branca, a Legião Boros, uma guilda que não mede esforços para que Ravnica seja um local pacífico, mas que também são muito esquentados, com as cores verde e branca, a Conclave Selesnya, uma guilda muito religiosa que busca sempre novos membros, e com as cores verde e azul, o Conluio Simic, uma guilda que busca viver em harmonia com a natureza. Eles são muito mente aberta, buscam sempre se adaptar ao meio. Com exceção de Mercadia, na maioria dos planos os Goblins são muito desprezados. E Ravnica não é diferente. Apesar da gente poder encontrar Goblins em várias guildas, eles não são tratados como eles deveriam ser. E por que que isso acontece? Bom, não era pra ser um motivo, mas em geral eles não têm dinheiro, e apesar de serem humanoides, não são tão inteligentes como um ser humano comum, então isso abre espaço para que eles sejam desprezados. Apesar de raros, a gente pode encontrar Goblins pelo multiverso muito inteligentes também, como o Krenko de Ravnica, o Grenzo e o Darete de Fiora. Inclusive o Darete é muito mais inteligente do que um ser humano comum. Geralmente os Goblins vivem em montanhas ou lugares subterrâneos, e é muito comum encontrarmos Goblins alinhados à cor vermelha, principalmente por terem pouca inteligência emocional. Eles são muito impulsivos, mas a gente pode encontrar Goblins alinhados a todas as outras cores também. E é por isso que em Ravnica você pode encontrar Goblins em várias guildas. Krenko é um guerreiro que não pertence a uma guilda, mas ele faz alguns trabalhos para o atual líder da Casa de Mir, que ele chama de Senhor Taz, e que ele não tem ideia de quem ele seja, apesar de saber que ele é um cara muito importante por ter acesso a lugares restritos, e também uma pessoa que tem muito dinheiro, porque o Krenko ganha um salário generoso. De certa forma, o Krenko admira o Senhor Taz porque ele não despreza, e por confiar nele, em suas missões,
muito secretas. Outro motivo que faz com que o Krenko admire o Sr. Taz é o fato dele aparecer com uma forma desfigurada, que faz com que o Krenko ache que ele é feio, e esse Goblin admira a feiura. Ele já fez diversos trabalhos para esse empregador misterioso. Inclusive, ele já chegou a explodir uma estátua da Guilda Azorius. E, em geral, o Krenko ele tem muito êxito em suas missões, porque ele é muito inteligente e as outras criaturas não esperam encontrar um Goblin inteligente. Durante suas missões, Krenko costuma provocar um caos para que as pessoas não notem a sua presença, queimando ou explodindo coisas. Em uma das missões que o Sr. Taz designou a Krenko, ele se infiltrou na Guilda Boros, sentou tranquilamente entre os soldados, fez um rango, percebendo que os soldados da Guilda Boros eram muito esquentados e só precisavam de uma mãozinha do Krenko para provocar um completo caos. Ele sai queimando coisas e destruindo, enquanto ele vai à procura da prisão onde o Anjo Pluma estava. Ele acaba soltando a pluma, arrancando algumas penas. Quando os soldados se aproximam do local onde ele e a pluma estavam, ele começa a pedir socorro, dizer que a pluma havia se libertado sozinha e que havia atacado ele. Ou seja, ele consegue sair ileso, completar sua missão, que era roubar as penas do Anjo Pluma. Ele não tinha ideia do porquê o Sr. Taz estava atrás das penas da pluma. Mas também o Krenko nem se importava com isso. Ele só queria pegar seu pagamento e ajudar os goblins que seguiam ele. Essa vida que o Krenko escolheu para si mesmo, de cometer crimes, foi uma solução do Goblin por viver uma sociedade totalmente desigual, onde a raça dele é muito desprezada. Mas isso também porque o Krenko gosta de fazer missões e, como um bom Goblin, de espalhar o caos. Só que ele é bem diferente de alguns Goblins associados, por exemplo, à Guilda Rakdos, que não ligam muito para autopreservação. E isso é uma coisa que o Krenko odeia. O Krenko ele não gosta da Guilda Rakdos porque eles são muito imprevisíveis e eles não ligam para a própria vida. Eles fazem qualquer coisa para vencer uma luta, mesmo que isso signifique se jogar de um penhasco junto com o inimigo. Quando o Krenko foi encontrar o Sr. Taz para entregar as penas da pluma, o Senhor Misterioso deu a ele uma chave de Orzhov. E essa chave abriria o banco da pluma. Ou seja, o Krenko estava ganhando um bônus ali do Sr. Taz com o dinheiro da pluma. E a pluma é um anjo que não liga para dinheiro. Ela não se importava em gastar o seu dinheiro, até porque na Guilda Boros ela tinha casa e comida de graça. Só que o Sr. Taz, ele tinha seus interesses em mandar o Krenko para a Guilda Orzhov. Não era só para dar um bônus ali pro Krenko, mas para pegar um item muito valioso e secreto para ele. Quando eles estavam se encaminhando para Orzhov, uma criatura da Liga Izete acabou abrindo um portal e eles aproveitaram a oportunidade para chegar em Orzhov através desse portal. Chegando lá, o Krenko vai até o Conselho Fantasma de Orzhov, pega esse item secreto, faz um refém e consegue fugir. As investigações acabaram ficando muito complicadas porque o próprio Conselho Fantasma não revelava a natureza desse item secreto que o Krenko havia roubado. Mas com isso, ele acabou se tornando um dos 10 mais procurados do Sindicato Orzhov. A lista completa é formada por, em 10º lugar, o ogro Jailbreaker, em 9º lugar, Ruzi e Kuma, acusados de provocar um incêndio criminoso, usar um lobo como uma arma e transportar mercadorias contrabandeadas pelo telhado. Em 8º lugar, o troll Lotleth, acusado de canibalismo que não seja para ritual. Em 7º lugar, a Senka, acusada de roubar moedas de Orzhov. Em 6º lugar, Boriandon, acusado de incômodo público e destruição de propriedades. Em 5º lugar, o Krenko e o desconhecido, que é o Sr. Taz, acusados de uso ilegal de portal e uso ilegal de dispositivo incendiário. Em 4º lugar, o Kozen, acusado de suborno e de usar seu poder dentro da guilda para justificar seus assassinatos. Em 3º lugar, o Manipulador do Vácuo, acusado de abrir uma fenda no espaço sem permissão. Em 2º lugar, a Oculta, queria dar spoiler não, mas é a Vraska. E em 1º lugar, a Garota Massacre, suspeita de pelo menos 47 assassinatos. A Guilda Orzhov estava de olho em Krenko, que até agora tinha completado suas missões sem muitos problemas. Os goblins em Ravnica, ao mesmo tempo que não pertencem a uma só guilda, eles são muito separados uns dos outros. Isso porque eles são encontrados em várias guildas diferentes e essas guildas possuem ideais diferentes. Mas alguns goblins de Ravnica acabam seguindo Krenko porque ele tem um perfil de comandante, ele é muito inteligente, forte,
respeitado pelos Goblins e pelo Sr. Taz. Além disso, que ele ganha suas missões, ele acaba compartilhando com as criaturas da mesma raça dele, ou seja, os outros Goblins. Havia uma família de Goblins em Ravnica chamada Shattergang. Eles eram muito ligados ao comércio ilegal e faziam muitos trabalhos ali para a Guilda Rakdos, que é uma das guildas mais insanas de Ravnica, e cometem todo tipo de crime. E a Guilda Rakdos é uma das guildas que o Krenko mais odeia. Assim como o Krenko, os irmãos Shattergang conseguem completar suas missões sem serem pegos. Certo dia, o Krenko acaba matando o irmão mais novo dos Shattergang, e isso acaba sendo estopim para uma guerra Goblin em Ravnica. E os irmãos Shattergang, em retaliação, acabam destruindo o armazém de Krenko e declarando assim guerra ao Goblin. Ravnica já tinha um ambiente tenso, hostil, devido à disputa pelo poder entre as 10 guildas. Ou seja, essa guerra Goblin só piorou as coisas que já não eram tão boas assim em Ravnica. Um mês depois do início da guerra Goblin, Planeswalker Gideon chega em Ravnica, percebe o caos que essa guerra Goblin está causando no plano. Bom, como os Goblins, eles não pertenciam oficialmente a uma guilda, ninguém se importava com a guerra e com a morte dos Goblins, desde que eles não ultrapassassem os portões de cada guilda. Mas tinha um Planeswalker que estava trabalhando 24 horas por dia em 2 planos, Zendikar e Ravnica. Esse Planeswalker era o Gideon. O Gideon, como muita gente sabe, é um Planeswalker alinhado à cor branca que é muito altruísta e se importa muito com os outros. Então, para o Gideon, acabar com a guerra Goblin era um dever dele, para amenizar essa situação em Ravnica que já não era tão boa. Desde que o Krenko se tornou uma figura importante no crime organizado em Ravnica, ele passava boa parte do seu tempo no Millennial, que era um local de luxo e pouco acessível na cidade de Ravnica. O próprio Sr. Taz foi o responsável por apresentar esse local ao Krenko. Sabendo que o Goblin costumava ficar no Millennial, o Gideon vai atrás do Krenko e o captura. Mas o Goblin não deixa barato e acaba dando uma facada na perna do Gideon e fica gravemente ferido. O Planeswalker Gideon não era o único interessado em capturar o Krenko. A outra parte responsável pela guerra Goblin, os irmãos Shattergang, queriam capturar ele para vingar a morte de seu irmão. Então, eles mandam uma mensagem pro Gideon dizendo que se ele não entregasse o Krenko, eles iam acabar explodindo a guilda Boros. Mas o Gideon acaba não ouvindo os irmãos, manda o Krenko pra cadeia e vai atrás deles para também capturá-los. Então é isso, pessoal, o Desvendando o Multiverso fica por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Se você quiser, me segue no Instagram, @hit_high, e curte a nossa página do Magic com a Gil. Te vejo na próxima semana com mais histórias aqui no Desvendando o Multiverso. Até mais!